Quero cumprimentar a todos, irmãos e amigos, companheiros da nossa igreja, CCOB, todos radicais, né, de todas as bandeiras. Quero deixar para nossa meditação o capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo número 13. Vamos ler a palavra do Senhor na versão Lucanas, né? Vamos ver qual é a mensagem que nós temos aqui neste momento. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 13, que é muito conhecido: os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que, no mesmo dia em que iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis triste? Queridos irmãos e amigos, nós entendemos aqui no versículo 24, a partir do versículo 13 de São Lucas, né, a gloriosa palavra de Deus, onde nós encontramos estes dois homens caminhando, saindo de Jerusalém para Emaús, passando, né, uma distância entre Jerusalém e Emaús de aproximadamente 12 quilômetros. E nesses 12 quilômetros houve uma conversa tão interessante para mim e para você. Nós vemos aqui, queridos, que Jesus se aproxima desses dois discípulos e iam com eles. O que aconteceu então durante esta caminhada, durante esta ida de Jerusalém até Emaús? Em primeiro lugar, querido, Jesus se interessou pelo problema daqueles dois homens. Nós vemos aqui no versículo 17, e ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Jesus se coloca diante desses dois homens, né? E a mesma coisa, ainda hoje, o divino companheiro, ele está querendo saber quais são as nossas preocupações, quais são os nossos problemas, quais são as nossas lutas. Ele está ligado e ele contemplou no olhar, ao olhar aqueles homens que as suas faces estavam tristes, né? E Jesus se coloca no meio deles. Eu quero dizer, querido, que hoje, ainda hoje, Jesus é o mesmo. Ele quer saber das suas causas, das suas preocupações, dos seus problemas, para ajudá-lo. Foi assim na caminhada até Emaús. Nós entendemos também que Jesus tomou conhecimento das lutas daqueles dois homens. Eu quero dizer para você, meu ouvinte, meu amigo, que o divino companheiro quer saber, ele vai fundo nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nos nossos questionamentos, e ele faz essa pergunta. Eu quero dizer para você, meu querido amigo, que ele, Jesus, ele vai longe no diagnóstico. Que lindo psicólogo! Que lindo psicanalista, que lindo companheiro é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele pergunta quais são os seus problemas. E nessa tarde, ou seja, nesse dia, ele também pergunta quais são os seus problemas. Tá? Jesus, ele foi um paciente
então ouvinte, né? Versículos 18 a 24, nós vemos a paciência que Jesus teve para ouvi-los, né? Para entender como ele, um grande psicólogo, um grande psicanalista, um grande conselheiro, ele pôde então ouvir e aconselhar aqueles homens. Ele usou a palavra, e Jesus está sempre usando a sua palavra para nos orientar, para nos guiar. É sempre pela palavra poderosa que o Senhor, ele cura as nossas feridas, ele cura e remove as nossas dúvidas e aquece o nosso coração. Foi assim com estes dois homens. O divino companheiro ainda está nos abençoando na palavra. Por isso, querido, é bom nós ouvirmos a palavra de Deus. Graças a Deus que eu estou numa igreja que priva pela palavra de Deus. Eu creio que você tem dado ouvido muito a gloriosa palavra de Deus, porque a palavra de Deus, como Jeremias, ele expressou, é como um fogo, é como um martelo que esmiuça a penha. O salmista Davi diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, tá? E Jesus orientou aqueles dois homens na palavra. Foi na palavra. O divino companheiro ainda está nos abençoando na palavra, porque Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nele não há sombra de variação. Jesus os edificou na comunhão, porque Jesus penetra numa casa e com eles começam então a ter uma comunhão. Jesus parte o pão, abençoa o pão. Aliás, Jesus começa naquela comunhão na mesa, e mesa significa comunhão. Ali é que eles foram perceber que era Jesus que estava falando com ele no caminho. Que momento lindo, que momento maravilhoso. Jesus toma o pão, abençoa o pão, parte o pão e dá-lhes para comer. Foi aqui que os olhos daqueles homens começaram a abrir, começaram a entender que era Jesus que estava com eles no caminho. Eles perceberam que o companheiro era o próprio Jesus, né? O divino companheiro. E o divino companheiro continua sendo o mesmo. Eu quero dizer para você, meu querido irmão e querido amigo, concluindo aqui neste tempo, né, que nós temos para a palavra, concluindo dizendo o seguinte: na caminhada da vida, o Senhor vai conosco e Ele está sempre presente. Glorificado seja o nome do Senhor. Mateus 28:20 diz: ensinando-o a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Os discípulos estavam em um momento de tristeza. Não sei qual é o teu problema, mas creio que Jesus está operando uma obra na tua vida, no seu lar, na sua família, na sua igreja. Em nome de Jesus. Amém.